Quando se fala do trabalho na crosta, cumpre considerar que para aquele que nesse instante grave, que essa realidade aqui vive, está imerso aqui, existiu um direcionamento, um preparo mínimo para enfrentar a ampliação do intercambiamento nessa plataforma entre encarnado e desencarnado, que veja, é algo que se intensifica. À medida que a humanidade caminha, evolui, intensifica o intercâmbio e a proximidade entre encarnado e desencarnado. Basta considerar que, para uma humanidade encarnada, existe uma casa de 7 bilhões, ao passo que isso com variação, parece que vai chegar a 8 bilhões. Ao passo que no rol do desencarnado existe aí pelo menos 20 bilhões de espíritos que faz parte dessa realidade aqui e que, portanto, a Terra é casa para eles também, como é para mim, é para ele. Porque ele faz parte dessa atmosfera, mesmo estando desencarnado, ele adentra essa realidade aqui. Daí, se existe a intensificação da mediunidade, porque é algo que, como um sentido, vem a fluxo, aflora e se aperfeiçoa a cada passo, existe uma proximidade, uma conexão que se intensifica e para a qual eu preciso estar minimamente preparada para não me desequilibrar em meio a isso. Mesmo porque nessa realidade existe um labirinto energético, um abismo energético que me encontra nesse confronto com o desencarnado e para o qual eu preciso lidar. Em Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, aclara a relação que acontece de o benfeitor preparar quem vai entrar para reencarnar para ser munido para o que ele vai enfrentar aqui. Isso engloba aquele
que está inapto para realizar algo além da crosta, mas que para essa realidade ele pôde receber um preparo e vir. Inclui aquele que já veio com um preparo e faliu no tentame. E vai dizer que, aqui no capítulo 5, ouvindo instruções, que enfrentar, estar aqui nessa atmosfera, nesse momento que se vive, é uma intrepidez, é um arrojo, uma demonstração de coragem. Por essa mistura energética que acontece e que precisa me encontrar disposta e aberta para o autoburilamento, para lidar. Já visto que quando existe uma ignorância acerca da realidade espiritual, aí o Joãozinho vive desatento de dar o perdão, de compreender a destinação sua. Chega o momento dele ir embora daqui, enquanto encarnado, se ele leva um rancor com ele, ele pode adentrar no astral um gueto de obsessor e volta para cá porque está obstinado numa ideia de rancor, se aproxima da sua vítima, aquele ao qual ele tem rancor, considerando o sentimento do rancor dele em relação a esse alguém, e fica ali numa atitude obsedativa e se torna obsessor desse outro, porque cultivou um ressentimento, não cuidou em aerar isso, desfazer, foi embora com essa mala e isso o acompanha lá. E aí ele acaba que volta e fica rodeando o outro nessa atitude obsedativa. Isso é por um despreparo dele dissolver aquilo que ele vivia aqui e sem associar que em algum momento ele ia embora daqui. E que ele precisava resolver enquanto ele podia. A questão da consciência, da destinação, de quando eu saio dessa plataforma, eu adentro uma realidade inusitada, onde eu preciso aclarar a minha condição de desencarnada. Na amnésia moral aqui e o descuidado para aquilo que me compete, para compreender esse movimento que eu vou viver, se eu cultivo essa vazão ignorante e incemento isso, quando eu chego do lado de lá, pode ser que eu não consiga perceber que desencarnei. E aí eu passo a viver uma série de ilusão, que é querer fazer o que eu fazia enquanto encarnada, ter contato com quem eu tinha, ter a preocupação que eu tinha,
um terreno que eu estava plantando batata. E aí, desencarno, acho que continuo encarnado e quero ir para o terreno continuar cuidando da plantação de batata. Quer dizer, tem uma destinação inusitada, nova, no além para mim, um caminho que eu preciso percorrer, que me aguarda. Porque aqui sou eu preciso ir para lá, para aquilo que me espera. Mas eu opto por voltar e permanecer no terreninho da batata, por achar que ainda estou na condição que estava. Uma vazão ignorante por algo que podia ter sido quebrado pelo estudo do espiritismo, da realidade transcendente, do autoconhecimento. E sem me atentar a isso, acabo que amolento nessa vazão ignorante e recebo o salário dessa situação. Morava com meu filho, desencarno, passa despercebido para a minha situação e quero ir para casa para continuar lá, na mesma interação que tinha com esse filho. E acaba que se torna uma birra mesmo, minha. Quando a criança começa a dar birra mesmo, de querer permanecer e continuar fazendo o que fazia, por não aceitar e fechar o olho para a nova realidade que estou. E isso está ligado à falta de preparo. E isso é uma compreensão nova. Quando se fala em o Espírito da Verdade, que o Cristo abre e é Ele que vem através da sua preposto e acode essa realidade aqui e retira o véu do invisível para quem está aqui, isso é uma promessa que o Cristo fez da terceira revelação e que se cumpre com o Espiritismo. Até porque é a espiritualidade que veio aclarar o do lado de lá. Não é aqui que criou a realidade espiritual, é lá que se aproximou daqui para aclarar o que acontece lá. Que descerrou essa cortina, esse véu. E é uma compreensão que vai me ajudar, porque quando soar meu momento, eu vou ter que deixar o que ficou aqui. Até questão de herança. Se é alguém que deixa uma quantia volumosa e tem descendente, e se não está preparado para a realidade que o aguarda, desapego, transcendência, desejo de seguir o que o aguarda do lado de lá, humildade, disposição, ele volta e se preocupa em como vai ser dividida a herança que ele deixou. E se aborrece se tiver alguma discussão entre descendentes para
ficar com quinhão de parte da herança, ele se aborrece, se envolve, lamenta, chora e transtorna. E até enlouquece no meio dessa situação. E aí entra esse caminho, esse sendal que é percorrido aqui. E mesmo que exista esse avanço de um remédio, de uma meio de transporte, de tecnologia, de conforto, de acesso à saúde, nós ainda não conhecemos a nós mesmos. E estamos nesse patinho. Porque mesmo que haja o progresso externo, por dentro nós ainda estamos defesos para nós mesmos. E é aí que encontra espaço para pipocar homicídio, latrocínio, transtorno, tragédia entre casal. Doença inacessível no diagnóstico. E isso é algo que pipoca por uma realidade que se preocupa em desenvolver um celular melhor, mas esquece de conhecer a mim mesmo, a minha realidade interna, o meu limite, o aprimoramento comigo. Porque isso é técnica, isso é prática. Só procurando me conhecer é que eu vou encontrar formas de lidar melhor comigo, de me ajudar. Na minha limitação, no meu delíquio. E isso entra a pululação do desencarnado que está preso a essa crosta, sedento, sequioso dessa realidade aqui, que ele menoscabou quando teve a sua infância aqui encarnado. E isso diz da nossa realidade de adoecimento mental, de desconhecimento. E nesse bagulho intensifica a relação entre a esfera visível e invisível, com a consequência que isso traz. Até o medo, que tem aquele que tem receio de ver espírito, dizer, coisas que não se fundamenta, porque o que um desencarnado poderia fazer? O desencarnado é menos perigoso do que o encarnado. Se fosse considerar por esse prisma de ver. Mas daí entra essa insegurança, isso dificulta até
para procurar um centro espírita, procurar tratamento, porque eu me escondo atrás do medo, que é uma ignorância que vaza do desconhecimento. E é um óbice entre eu e a ajuda que eu posso receber da espiritualidade. Porque se intensifica esse intercâmbio, eu consigo perceber realidade nova, minha sensibilidade foi aprimorada e respondo a isso no meu despreparo. E que passa pela trama do destino aqui, onde se está numa teia complexa de reajustamento e redenção, no tete a tete do contato aqui que acontece um com o outro. Onde chamei o conflito áspero. Isso é o nó, o cipoal dessa realidade. E para isso é necessário responder com fidelidade ao Cristo, esquecendo o conveniente, compensação, mas que esteja disposto a renunciar por essa causa. Porque daí é possível ir ao encontro sem dissipar energia, tempo, e sem desejar provar, experimentar doentiamente